viu-se que pacientes do sexo feminino, elas caem mais, certo? Elas têm uma tendência, de fato, a ter uma sarcopenia pior do que o homem. Sarcopenia é perda de massa muscular. Então, sexo feminino, pacientes que têm mais de 75 anos de idade, pacientes em isolamento social, que foi uma das coisas que a gente já pontuou, pacientes que têm história de internação hospitalar recente, porque a hospitalização em si já é um fator de fragilização. Normalmente o idoso, se ele não for bem acompanhado, ele não sai do mesmo jeito que ele entrou de uma internação. Se ele tem história prévia de queda, isso é um dos fatores de risco principais que a gente tem que pontuar. Um idoso que cai uma vez, ele pode cair novamente, tá? Se tem história prévia de fratura, se tem algum déficit auditivo, se tem algum déficit visual, uso de medicações, comorbidades, problemas clínicos que eu falo, principalmente se ele tem 2 ou mais, problemas cardíacos, diabetes, doenças neurológicas, sequelas de AVC, tudo isso. E fatores comportamentais. Agora eu queria mostrar as fotos sobre fatores comportamentais. Porque eu tenho em casa... Pode ir falando, que ele vai... bem teimosos. Ele vai lançando. Vai lançando. Esse aqui não pegou a parte de baixo, né? Mas está em cima de um banquinho com um serrote, entendeu? Bacana isso aí, viu? Pois é. Bacana. Fatores comportamentais. Mas essa foto aí faz muito tempo. Eu ainda estava com o cabelo todo preto ali, viu, Diabetes? Pois é, tá vendo? Assim, Essa aí também. Aí eu dei um destaque, porque... Olha aí, o pezinho de bailarina em cima de um banco de plástico. Quando eu vi isso... Apoiado em quase nada, né? Em quase nada. Eu quase enlouqueço. Eu acho que podia treinar bungee jump sem o elástico. Eu acho que era menos arriscado. Porque aí já tem certeza, né? Rapaz. Isso aí já entra dentro de fatores extrínsecos ambientais. Quando eu falo de fatores comportamentais... existem estudos que falam muito da impulsividade do idoso e entra mais em idosos institucionalizados. Essa questão de impulsividade, de achar que consegue fazer coisas que não consegue mais, de achar que pode levantar e dar vários passos, de normalmente ser impulsivo a ponto de não esperar um cuidador chegar para levá-lo ao banheiro, por exemplo. Então, está mais associado a isso. De riscos, de fatores extrínsecos, fatores ambientais, mostrei esse exemplo clássico aqui, mas aí você tem que ver os comportamentos de risco que podem envolver esse idoso. A gente costuma negligenciar, por exemplo, abuso de álcool, de drogas, a gente costuma negligenciar algumas coisas no idoso que não deveríamos, né? Uso de calçados, isso aqui é bem importante, porque... todo mundo gosta daquele chinelinho de dedo, que só coloca o pé e pronto, no estilo havaiana, mas eles são péssimos para o idoso, porque existe uma mudança na marcha do idoso, que ele levanta menos o pé e tem uma passada um pouco mais curta. Então, esse tipo de calçado, ele pode aumentar o risco de queda, porque o idoso pode tropeçar no próprio calçado, ele sai, às vezes o idoso não sente, principalmente quando é um idoso que já tem algum problema... alguma polineuropatia, entenda assim, um problema nos nervos, tem uma diabetes mais avançada, pode acontecer isso. Então, o ideal é que use sapatos adequados que prendam ao pé, tá? E se usa ou não dispositivo auxiliar de marcha, alguma órtese, se é um paciente que já tem uma sequela de AVC, se é um paciente que está usando bem o dispositivo de marcha, aqui entenda-se bengala e andador, tá? Que... são dispositivos auxiliares à marcha, mas que tem alguns que começam a usar assim, de forma meio desordenada, às vezes a altura não está adequada, e acaba complicando e aumentando o risco de queda e não ajudando muito. É isso. A própria falta de atividade física, né? Também. É uma das coisas que eu bato muito na tecla e você precisa ver a felicidade deles quando eles conseguem fazer a academia. Sim. Eles chegam depois e falam assim, olha, mudei minha vida, doutor. Sim. Mudei minha vida porque antes eu tinha uma rejeição, tinha um certo, né, descrente, né, no que era academia, do como é que era. Mas, doutor, você precisa ver, ó, agora eu me abaixo,
Pega um papel, caiu no chão. Antes eu me contorcia toda, pegava o papel com o dedinho e saía arrastando por canto da parede e botava um pau ali, ia subindo e pegava. Hoje não, hoje eu me abaixo, então eu tô feliz. Eu tô feliz. Aí que entra a mudança de mentalidade, né? Então que demora, gente tem que mudar muitas coisas, porque entra em hábito, entra em ajeitar também a alimentação. Atividade física não é fácil para quem está começando, é dolorido. Mas quando a gente vê o resultado a longo prazo, é tudo uma mudança de mentalidade. Por isso que dá um pouco de trabalho. Mas dá resultado. E na verdade, tudo joga contra. Tudo joga para ele cair. Na verdade, é isso. Nós é que não entendemos isso. Que você imagina, o idoso vai ter, né, em algum grau, mais ou menos, algum déficit visual. Né? Alguns se acostumam com aquele déficit visual da catarata e aí, quando vem notar a perca visual, já tem muito, né? Já tem a questão também da audição, né? A audição, né? Aí acabam se tornando pela baixa, né, acuidade visual e auditiva, eles acabam meio que se excluindo do meio. Sim. Então as pessoas acabam deixando de se socializar, de ir para a igreja, para o culto que ele gostava, de frequentar algum lugar, porque lá ele vai sentir um obstáculo, vai atrasar a vida de alguém. E isso veio pro idoso, igual veio uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, que as maioria chegam para mim e falam, doutor, mas eu tenho 80 anos, não compensa mais operar, deixa eu ficar com dor mesmo. Eu falei, mas que sentença é essa que ele deram aqui? O que foi que aconteceu? Sim. Eu já operei com 92, 93. Isso é muito bom escutar isso. E assim, eu até costumo brincar, dizer que, olha, igual a cirurgia de catarata, igual o aparelho de ouvido tá pro idoso, tá a prótese de joelho, a prótese de quadril. Tá para lhe dar liberdade para você ir com seu netinho no parque, dá para você dar uma volta. E consigo até que elas entram em atividade física, né? Depois passador, elas começam a meio que se libertar, entendem um pouco o que é que está acontecendo. Mesmo que fique ali uma dor residual, elas, né, costumam ter um nível de satisfação muito grande, né? E uma coisa que eu bato muito é a força muscular. Hoje, então, uma das coisas que eu mais faço é academia. Convenço quase todas, exceto aquelas que não tem jeito mesmo, né? Que se não tem jeito aí... Mas mesmo aqui não tem jeito, quando volta eu puxo a orelha. Então, eu reclamo. Entrando assim nesse assunto, que é bem importante, é um dos principais mecanismos que a gente usa de fato para prevenção de quedas. Quero ressaltar assim que não é só o fortalecimento muscular em si. Os estudos mostram que exercícios multimodais são importantes. O que são isso? Exercícios que foquem em basicamente tudo, principalmente equilíbrio, força e marcha. Esses são os principais. Não é para fazer uma coisa só, tá? Então, tem que ter sempre uma partezinha de cada. Sabe aquele... Quando ela fala em equilíbrio, é como se fosse mais ou menos aquele treino funcional. Não sei se você já viu aquele pessoal trabalhando com cone, né, com bambolê, que você tem que pisar num, pisar no outro, se abaixar, fazer uma curva, mudar de direção, agachado, mudar de direção em pé, numa certa velocidade. Seria mais ou menos isso que ela está dizendo, de equilíbrio, tá entendendo? Fazer aquele... Seria como fosse um treino funcional. Seria mais ou menos como fosse um treino funcional, só que, claro, né, o educador físico está mais do que apto a fazer isso, né, junto com o fisioterapeuta, dependendo da necessidade de cada um. E isso é importantíssimo mesmo. Assim, você não tem noção como isso faz a diferença na vida do idoso, né? Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no nosso canal. Tem muitas histórias de empreendedorismo que você precisa conhecer.